Você já parou para se perguntar por que algumas das mentes mais brilhantes da história preferiam a solidão? O que leva grandes pensadores a sentirem repulsa pela vida social? E será que o isolamento é uma maldição ou um privilégio? Reservado para os espiritualmente e intelectualmente mais sensíveis, Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais impactantes e sombrios do século XIX, tinha respostas afiadas para essas perguntas. Respostas que confrontam diretamente a forma como vivemos hoje. Para ele, a sociedade era um teatro vazio. O mundo estava repleto de pessoas superficiais, guiadas por desejos fúteis, conversas vazias e rotinas sem sentido. Para Schopenhauer, quanto mais profunda fosse a mente de um ser humano, mais ele seria repelido por esse cenário. A solidão, então, não era uma escolha. Era uma consequência natural da sabedoria. Ele escreveu: "A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais." Não se tratava apenas de uma defesa da introspecção. Era uma constatação crua de que quanto mais consciência uma pessoa tem, mais difícil é se encaixar nas distrações banais do mundo. Mas será que ele estava certo? Ou será que esse desprezo pela convivência social era apenas um sintoma de alguém que não sabia se conectar? Essa é a dúvida que atravessa os tempos. Quando olhamos para a história, vemos nomes como Nikola Tesla, Isaac Newton, Emily Dickinson, Beethoven, Kant. Todos gênios, todos marcados pela solidão. Não é coincidência, não é acaso. A solidão era, para eles, o único espaço onde podiam ser plenamente livres para pensar, criar, existir. É como se a vida social, com suas máscaras e exigências de performance, funcionasse como um bloqueio para o pensamento elevado. Schopenhauer dizia: "Um homem só pode ser ele mesmo enquanto está sozinho." E acrescentava: "Se não ama a solidão, não amará a liberdade, pois só quando está sozinho é que é verdadeiramente livre." Essas palavras ecoam em um mundo como o nosso, que prega a conexão constante, mas vive mergulhado na distração. Para ele, a sociedade não era um lugar de comunhão verdadeira, mas sim um espaço sufocante onde o intelecto era esmagado por expectativas sociais, superficialidade e desejos egoístas. E essa sensação de deslocamento, segundo ele, era inevitável para aqueles com uma mente desperta. É claro que esse afastamento tem um preço. Muitos dos maiores pensadores da história foram consumidos por períodos de angústia, depressão e ansiedade. Mas não porque eram fracos. Pelo contrário, eles viam o mundo com tanta profundidade que o peso da existência se tornava mais difícil de carregar. Eles enxergavam onde a maioria não via nada, e é isso que os tornava diferentes. A questão é: esse isolamento é uma maldição ou um sinal de que você está em um outro nível de percepção? Para Schopenhauer, era uma bênção disfarçada. Ele acreditava que os verdadeiros pensadores deveriam aceitar a solidão como um dom, porque só no silêncio, só no afastamento da mediocridade social, é que a mente pode alcançar seus maiores feitos. Essa perspectiva nos convida a refletir: será que estamos realmente aproveitando o potencial do nosso pensamento? Ou estamos distraídos demais com o barulho do mundo? Schopenhauer via a vida social como uma encenação, uma performance, um teatro onde as pessoas representam papéis e escondem suas intenções por trás de máscaras cuidadosamente construídas. Segundo ele, a maioria vive para agradar, competir, acumular. Viver de fato é algo raro. Ele via os encontros sociais como transações. Nada de profundidade, nada de alma, nada de autenticidade. A busca por validação externa, por status, elogio, prestígio, era para ele o oposto do que significa realmente viver com consciência. Sua filosofia dizia: a sociabilidade para a maioria não passa de uma máscara para disfarçar o vazio. Essa era a crítica mais dura, e talvez a mais verdadeira, porque de fato vivemos cercados de distrações, de conversas rasas, de interações que não tocam o espírito, e nesse cenário, aquele que pensa demais, sente demais e vê demais, acaba se sentindo estranho, como se estivesse em um mundo que não foi feito para ele. Aos olhos de Schopenhauer, os verdadeiros pensadores, aqueles com um chamado espiritual e intelectual mais elevado,
não devem tentar se encaixar. Devem aceitar sua singularidade, sua solitude e seu caminho próprio. E é aqui que surge a verdadeira transformação, quando a solidão deixa de ser uma dor e se torna um santuário. A solidão, para muitos, ainda é sinônimo de vazio, mas para Schopenhauer e para tantos outros grandes pensadores ao longo da história, a solidão era o templo onde o espírito podia respirar. Ele acreditava que a genialidade exigia silêncio, e que a verdadeira grandeza só floresce quando a alma está livre das exigências do mundo exterior. Mas essa liberdade tem um preço. Schopenhauer não romantizava o isolamento. Ele sabia que viver longe das convenções sociais também trazia um fardo emocional, um peso que nem todos estão prontos para carregar. Por trás da grande mente há também um coração que sente. Um coração que muitas vezes sofre com o afastamento, com a rejeição e com a incompreensão. Nietzsche, outro gigante do pensamento filosófico, também valorizava a solidão, mas em suas obras admitia: ela podia ser dolorosa. Assim, falou Zaratustra. Ele descreve o filósofo como um eremita que desce da montanha para compartilhar sabedoria, apenas para encontrar rejeição. A verdade, por mais bela que seja, nem sempre é bem-vinda. Schopenhauer via esse dilema com clareza. Para ele, havia uma solução: não tentar se encaixar, mas sim aprender a observar o mundo com desapego. Uma mente desperta não deve lutar contra a superficialidade. Deve aprender a atravessá-la. Esse desapego filosófico era a chave. Ele ensinava que o verdadeiro sábio deveria manter uma neutralidade emocional diante da mediocridade do mundo. Não por arrogância, mas por preservação. Era como se o pensador fosse um mergulhador em águas rasas. Ele sabe que há profundidade, mas a maioria não quer ou não consegue alcançá-la. Então, o que fazer? A resposta de Schopenhauer era clara: aceitar a solidão como aliada, mergulhar nas próprias ideias, abraçar a introspecção e, acima de tudo, preservar a liberdade mental, algo que se perde rapidamente no convívio excessivo com a banalidade. Em sua obra mais famosa, O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer afirma que o mundo como o conhecemos é apenas uma ilusão projetada por nossas mentes. Portanto, a vida social, com todas as suas máscaras e performances, nada mais é do que uma distração que nos afasta da essência. E essa essência só pode ser acessada quando nos afastamos do barulho, quando silenciamos o ruído da opinião alheia, da validação externa, das expectativas impostas. É nesse silêncio que a verdade se revela. Para ele, quanto mais inteligente uma pessoa é, menos ela precisa dos outros para se sentir completa. A mente elevada busca sentido, não aprovação. Busca sabedoria, não fama. Busca o autoconhecimento, não a aceitação de um grupo. É por isso que, segundo ele, o isolamento é a sorte dos espíritos excepcionais. Não porque sejam melhores que os outros, mas porque simplesmente não encontram nas interações sociais aquilo que a alma deles realmente deseja. Isso nos leva a uma reflexão importante. Quantas vezes você já se sentiu deslocado em meio à multidão? Quantas vezes preferiu o silêncio da sua mente ao ruído das conversas vazias? Quantas vezes se perguntou se havia algo errado em querer ficar sozinho? Talvez o que você esteja sentindo não seja solidão, mas liberdade. Mas é preciso cuidado. A solidão mal compreendida pode se tornar sofrimento. O isolamento prolongado pode alimentar a tristeza, a desesperança e a falta de sentido. É por isso que Schopenhauer propunha uma vida de contemplação e não de isolamento completo. Ele não defendia o abandono da sociedade, mas sim a sua transcendência. Você pode viver no mundo sem se prender a ele. Pode se relacionar sem se perder. Pode amar sem se esquecer. A chave está no equilíbrio. Muitos gênios entenderam isso. Beethoven, mesmo em meio à surdez e à solidão, compôs sinfonias que ecoam até hoje. Emily Dickinson, isolada em seu quarto, escreveu versos que atravessaram séculos. Newton, imerso em seus próprios pensamentos, revolucionou a ciência. E todos eles nos mostraram que a solidão
quando compreendida e bem vivida, pode ser a maior fonte de criação. A pergunta que fica é: você tem coragem de se escutar? No mundo de hoje, tão barulhento, onde somos estimulados a todo instante com notificações, redes sociais, pressões e comparações, parar para ouvir sua própria alma é um ato de resistência. É um gesto radical de amor próprio. E talvez seja exatamente isso que Schopenhauer queria nos mostrar. Que o caminho para a sabedoria não está nas multidões, mas no silêncio interior. E você, já encontrou esse silêncio? Já permitiu que sua mente mergulhasse profundamente em si mesma, sem distrações, sem máscaras, sem medo? Se ainda não, talvez seja hora de experimentar, de buscar esse refúgio onde a mente brilha com mais intensidade, onde o pensamento flui sem barreiras, onde a alma encontra paz. Afinal, como escreveu Schopenhauer, a solidão é a sorte dos espíritos excepcionais. Talvez seja também a sua. Afinal, como seguir nesse caminho de introspecção sem cair na armadilha do isolamento emocional? Como transformar a solidão em solo fértil para o crescimento espiritual e não em cárcere silencioso da mente? Schopenhauer acreditava que o segredo estava na qualidade da conexão, não na quantidade de conexões. Ele não pregava uma vida de total afastamento, mas sim uma vida cuidadosamente seletiva. O pensador não deve buscar multidões, mas sim almas compatíveis. E isso exige discernimento, exige presença. Em vez de se afundar em interações que roubam energia, ele sugeria que cultivássemos relacionamentos que expandissem a consciência, amizades que elevam, diálogos que inspiram, silêncios compartilhados que curam. E quando essas conexões não são possíveis, o silêncio deve ser bem-vindo. É importante lembrar que a solidão é apenas perigosa quando não tem propósito, quando é vazia de significado, mas quando é preenchida por reflexão, criação, estudo, espiritualidade, ela se torna um santuário, um lugar sagrado onde o ego se dissolve e a verdade se revela. Muitos espiritualistas modernos, inclusive, veem a solidão como uma etapa obrigatória do despertar espiritual. É no silêncio que ouvimos Deus, é na ausência de vozes externas que finalmente ouvimos a nossa própria. E aqui está um ponto poderoso. O isolamento das grandes mentes não é uma fuga do mundo. É uma busca por algo além do mundo. Um desejo profundo de compreender os mistérios da existência, de tocar o infinito com o pensamento, de viver não à margem da realidade, mas em um nível mais elevado dela. Aqueles que, como você, sentem esse chamado, não estão perdidos. Estão apenas trilhando um caminho menos percorrido, e como todo caminho sagrado, ele exige coragem, renúncia e fé. A fé de que mesmo solitário, você não está só, porque a verdadeira companhia está dentro de você, nos seus pensamentos mais profundos, nas suas visões mais ousadas, nas suas conexões espirituais invisíveis aos olhos, mas evidentes à alma. Talvez seja por isso que tantos gênios preferiram o silêncio das bibliotecas às festas, a solidão dos estudos aos aplausos. Eles sabiam que o conhecimento verdadeiro não é popular, que a sabedoria não se grita, se sussurra, e para ouvi-la é preciso calar o mundo ao redor. Mas cuidado, a solidão não deve ser usada como escudo contra a vida. Ela é um portal, não um esconderijo. Deve ser vivida com intenção, não com ressentimento. Deve servir para fortalecer o espírito, e não para escapar da dor, porque fugir da dor também é fugir do aprendizado. Nietzsche dizia que o verdadeiro filósofo vive no limite entre o caos e a ordem. E é nesse fio tênue, muitas vezes solitário, que a verdadeira transformação acontece. Por isso, não lamente a sua distância dos outros. Use esse espaço para se aprofundar em si mesmo, para se refinar, para se reencontrar, para descobrir o que realmente importa. Porque só quem conhece a si mesmo profundamente pode verdadeiramente se conectar com o outro e com o todo. Muitas vezes os escolhidos para grandes missões neste mundo são também aqueles que passam por longos períodos de reclusão, como se o universo precisasse tirá-los do barulho para prepará-los em silêncio, para que depois, quando retornarem ao mundo,
estejam prontos para cumpri-lo com grandeza. Você sente que carrega esse chamado? Então, abrace essa fase da sua vida com coragem. Use esse tempo para se preparar. A solidão que você sente hoje pode ser a semente do propósito que você viverá amanhã. E se em algum momento você se sentir desmotivado, lembre-se disso. Todas as grandes ideias nasceram no silêncio. Toda iluminação veio da escuridão. Toda revolução começou na mente solitária de alguém que ousou pensar diferente. Você pode ser essa pessoa. A diferença entre a solidão que sufoca e a solidão que transforma está na consciência com que você a vive. Se ela te aproxima de quem você realmente é, então ela não te afasta do mundo. Ela te prepara para mudá-lo. Então siga. Continue no seu caminho com dignidade, com sabedoria e com a confiança de que esse aparente afastamento é, na verdade, o início da sua grande aproximação com o seu destino. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Talvez o maior desafio daqueles que carregam uma mente brilhante seja justamente lidar com o peso de enxergar o que os outros ignoram. Quando você vê o mundo com mais clareza, percebe também sua feiura, sua hipocrisia, seus jogos de vaidade. Isso pode ser doloroso, mas também pode ser libertador. E é aqui que mora o poder dos escolhidos. Não em tentar mudar o mundo à força, mas em mudar sua vibração interior. Em tornar-se um farol de consciência silenciosa, que ilumina mesmo, sem fazer alarde. O verdadeiro sábio não impõe suas ideias, ele inspira. Não pela força, mas pelo exemplo. Se você sente que esse conteúdo falou diretamente com sua alma, é porque há uma parte sua que já sabe disso tudo. Ela só precisava ser lembrada. Você já carrega essa sabedoria dentro de si. O que está fazendo agora é despertá-la. Não se preocupe em ser entendido por todos. Os grandes espíritos sempre foram incompreendidos em sua época. Não tente convencer quem ainda não está pronto. Apenas viva sua verdade com serenidade e firmeza. A verdadeira conexão não acontece pela explicação, mas pela vibração. E se o preço da liberdade intelectual for a solidão, que ela seja digna, rica e sagrada. Que ela seja sua catedral interior. O espaço onde sua alma cresce, longe do ruído, perto do divino. Lembre-se, o mundo pode até ser barulhento, mas sua alma é silêncio. O mundo pode até ser caótico, mas seu coração pode ser templo. O mundo pode ser distração, mas você pode ser presença. A partir de agora, olhe para seus momentos de solidão com outros olhos. Não como rejeição, mas como recolhimento. Não como castigo, mas como convite. Um chamado para ir mais fundo, para ir além, para ser aquilo que ninguém espera, mas que o mundo desesperadamente precisa. E se você ainda duvida do seu valor, lembre-se, não é a quantidade de amigos, de festas ou de seguidores que define sua importância, mas a profundidade da sua alma, a verdade do seu caminho e a coragem que você tem de ser quem é, mesmo quando ninguém está olhando. Os grandes nomes da história caminharam sozinhos por muito tempo antes de serem reconhecidos, e muitos jamais foram compreendidos. E ainda assim não mudaram quem eram. Isso é força. Isso é missão. Isso é grandeza. Portanto, se você carrega esse sentimento de estar deslocado, talvez não seja porque você esteja errado, mas porque você está à frente. Porque o seu papel não é se encaixar, é transformar. E toda transformação começa no silêncio. Abrace essa jornada com gratidão, com humildade, com reverência e com fé. Fé de que cada passo seu, mesmo que solitário, está sendo guiado. Fé de que há um propósito maior. Fé de que, enquanto você se afasta do barulho do mundo, você se aproxima da voz de Deus. E nunca se esqueça, mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.